E aí, galera, vocês estão bem? Aqui quem tá falando é o Fábio Coelho. Estamos aqui nessa parceria com o Desescope, nesse projeto Lendo Juntos. E a ideia é lermos juntos o meu novo livro, Derramarei o Meu Espírito, Edificando Comunidades Proféticas para o Tempo do Fim. Já vi muita gente falando isso. Profetas são solitários, profetas são pessoas esquisitas, que não se relacionam com pessoas que vivem isolados, que não interagem com o mundo, são pessoas que vivem em outra dimensão, e eu quero dizer que isso está equivocado. O maior referencial de profeta na Bíblia não é Elias, não é Davi, não é Ágabo, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo era uma pessoa extremamente relacional, extremamente amável, extremamente apegado à justiça. Ele era duro em defender a justiça, mas ele era extremamente amável para se relacionar com as pessoas que estavam ao seu redor. Ele se relacionava com seus discípulos, ele vivia uma vida comunitária intencional, ele amava estar à mesa com várias pessoas. Então ele tinha assim momentos de reclusão, onde ele se separava para orar, ele tinha de fato momentos de solitude. E lembrando que ter momentos de solitude na vida não quer dizer que você vai viver uma vida solitária. Então, pessoas que estão desenvolvendo relacionamento com a voz de Deus precisam ter momentos de solitude, onde se separam para oração, para meditação, para leitura das Escrituras, para se relacionar com a voz de Deus, mas não quer dizer que você vai ter uma vida solitária. Jesus não era solitário, Jesus era amoroso, ele era relacional, ele era intencional em desenvolver amizade espirituais. Então isso é muito importante você entender. E outra coisa, essa ideia que profeta ele é brabo, que briga com todo mundo, que isso também não é uma verdade. Jesus ele era amável, apesar de ser duro, quando ele precisava ser duro contra o pecado e contra a justiça. Então, que o pessoal gosta de usar o exemplo de Jesus chutando as mesas no templo, mas ali ele está confrontando um sistema religioso, confrontando a rebeldia da religião contra Deus, ele está confrontando um falso sacerdócio, um falso profético que está operando a partir do templo em Jerusalém, mas em outros momentos você vai ver Jesus à mesa, com amigos, comendo na casa de pecadores, se relacionando com todo tipo de pessoa. Jesus desenvolvendo um relacionamento com seus discípulos, com a sua equipe apostólica, mas você vai ver também Jesus tendo amigos que não eram apóstolos, não eram profetas, não eram amigos. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Ele não era do ministério de Jesus, ele era só um amigo que Jesus tinha relacionamento profundo de aliança e amizade. Então Jesus ele era extremamente relacional. Outro ponto que eu preciso focar pessoas falam assim, que lugar de profeta é na caverna, eu estou vivendo um tempo de caverna. Gente, esquece isso aí, porque a última vez que um profeta entrou na caverna para buscar solidão foi quando Elias, por causa daquele momento que ele é ameaçado por Jezabel, ele entra num lugar de conflito interior e a sua humanidade é aflorada naquele momento, chegando a apresentar um estado de depressivo, onde ele pede para morrer, ele tenta desistir da dor que ele está sentindo, do ministério, tudo, e ele entra numa caverna, e a Bíblia diz que a voz do Senhor vai atrás de Elias, dentro da caverna, e fala, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Faz o caminho de volta. Ainda tem 7.000 que não se dobraram ao Baal, e encontra Eliseu, investe na vida de um discípulo. Interessante que a proposta da voz do Senhor para Elias, enquanto ele buscava a solidão, faz o caminho de volta e vai buscar relacionamento, vai investir num legado profético, vai investir numa pessoa, num discípulo, vai gerar um filho, no espírito da profecia. Então, isso é muito importante. Pessoas proféticas, além de entenderem que o seu referencial é Jesus e que precisam desenvolver comunidade, uma vida comunitária, precisam fazer parte da vida da igreja, precisam fazer parte do corpo de Cristo, precisam desenvolver amizades espirituais, precisam entender que parte do serviço profético deixar um legado profético. Discipular pessoas faz parte da missão
profética de toda pessoa que de fato quer carregar a palavra profética na sua vida. E não tem como você discipular pessoas sem desenvolver relacionamentos profundos de aliança e amizade. Beleza? Uma vez eu vi alguém contando que ia ser ordenado ao presbitério, e um presbítero mais maduro chegou no dia da ordenação desse presbítero e falou: prepare-se, porque você vai ser líder na igreja, você vai ser presbítero, e presbíteros e pastores não têm amigos. E isso é mentira de Satanás. Homens e mulheres espirituais, ministros do Senhor, essas pessoas que o Senhor está chamando no poder do Espírito para fazer parte da companhia profética, que vai preparar o caminho do Senhor, são homens e mulheres de relacionamento, pessoas que vão se relacionar com a família de Deus, que vão ter amigos espirituais, que vão desenvolver aliança no corpo de Cristo e vão viver uma vida comunitária. Primeiro ponto aqui que eu quero focar vamos definir profecia. Porque se a gente está falando que é uma companhia profética, e a gente está falando que a igreja precisa ser um corpo profético, e que a prioridade de Deus nesses dias não é levantar profetas, vozes proféticas, mas uma igreja profética, comunidades proféticas. Então, o que é profetizar? Profetizar nada mais é que expressar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Então, como que funciona isso? Eu desenvolvo uma amizade com o Senhor, por meio de aliança, devoção, intimidade e amor. E por meio desse relacionamento de devoção a Deus, eu passo a conhecer os pensamentos e os desígnios do coração de Deus. E a partir desse lugar, eu posso testemunhar acerca aquilo que Deus pensa, acerca das afeições de Deus, acerca dos propósitos de Deus para o mundo, para um tempo específico, para uma pessoa específica, e com relação ao seu propósito eterno, né? que se revela desde a eternidade, passando pela criação, passando pela a promessa da redenção, a encarnação de Cristo, a ressurreição, o envio do Espírito e a sua volta para estabelecer o reino sobre a terra. Então, profetizar é se relacionar com o Senhor, conhecer o Senhor e testemunhar acerca daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus sente a partir de uma ótica divina para o mundo. E o que é ser um profeta, né? Ser um profeta nada mais é que ser um amigo de Deus em tempo integral. A gente gosta muito de usar essa expressão porque a primeira pessoa que é chamada de profeta na Bíblia é Abraão. Não necessariamente é o primeiro profeta da história, mas é a primeira pessoa que é chamado de profeta na Bíblia, é Abraão. Você vai ver isso em Gênesis. Deus chama Abraão de profeta. Naquele caso que ele fala que sua mulher é sua irmã, e o rei leva a Sara para a corte, dá aquela confusão toda, e Deus ameaça o cara lá, o rei, e fala: devolve a mulher para Abraão, que ele é profeta, e ele vai interceder em seu favor. Então a primeira pessoa que é chamada de profeta na Bíblia é Abraão. E a maior característica de Abraão na Bíblia não é pai da fé, nem nada disso, mas é aquele que foi chamado amigo de Deus. Então, profetas são amigos de Deus. Por quê? Porque se profetizar é expressar a mente e o coração de Deus, significa que para eu profetizar eu preciso conhecer a Deus. E esse relacionamento de conhecimento tem a ver com desenvolver amizade. E eu quero citar um texto que é muito importante para a gente entender sobre companhia profética, que é Amós 3,7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, profetas são pessoas que desenvolvem amizade com Deus, por isso conhecem segredos do coração de Deus. Por exemplo, eu e você somos pessoas como qualquer um outro, que não contamos nossos segredos mais íntimos com qualquer pessoa. Eu só conto os meus pensamentos e os segredos mais íntimos, os meus sentimentos mais íntimos, as minhas afeições mais íntimas, é aquilo que eu odeio com toda a força, para pessoas que eu confio, para pessoas que são meus amigos. E Deus, com esse requisito, ele não é diferente. Deus está procurando amigos na terra, onde ele está procurando revelar
o seu coração. Ele está procurando amigos para revelar segredos, para fazer conhecido o seu desejo sobre a terra nesses dias. Por isso o profeta diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. E é sobre isso que a gente fala no capítulo 2 desse livro, Uma Companhia de Amigos de Deus. Então a gente vai desenvolver esse princípio da amizade com Deus, que nos faz conhecer os seus pensamentos, os desígnios do seu coração. Por isso podemos ser testemunhas. Assim como Pedro diz diante do Sinédrio em Atos 4, quando o Sinédrio quer proibir Pedro de pregar o evangelho, ele diz: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Então, é sobre isso que dar testemunho profético, né? É falar daquilo que vimos e ouvimos da presença de Jesus, por meio do desenvolvimento de aliança, amizade e intimidade com o Senhor. Então é o seguinte, como eu disse, a prioridade do Senhor é levantar companhia profética, igreja profética, comunidades proféticas, equipes proféticas. E o que acontece é que muita gente vai falar o seguinte, que os profetas no Antigo Testamento eles viviam solitários, sozinhos. E isso não é uma verdade total. Desde o início você vai perceber que a proposta de Deus foi levantar um povo profético, um povo sacerdotal, um povo que se aproximasse da presença do Senhor e pudesse conhecer a sua voz e ser esses ministros sacerdotais na terra. Essa é a proposta de Deus para Israel. Um povo profético, um povo que conhecesse de fato o Senhor e pudesse dar testemunho da sua glória para as nações. Mas por causa do pecado, você vai ver o povo vivendo altos e baixos nesse relacionamento com o Senhor, e por isso Deus levanta profetas no meio desse povo para chamar o povo para o arrependimento e chamar o povo para o seu lugar no qual Deus o projetou para estar, que é estar diante de Deus, para ser um reino de sacerdotes, um povo sacerdotal, uma nação que de fato pudesse exercer uma função profética sobre a terra. E dentro desse levantar profético, você vai ver vários momentos no Antigo Testamento, no primeiro pacto, Deus levantando equipes proféticas. Pessoas proféticas trabalhavam juntas. Por exemplo, em Êxodo 4, no versículo 14 ao 17, você vai ver Deus chamando Moisés e Arão para juntos serem enviados pela voz do Senhor até o Egito para juntos exercerem uma função profética que iria proclamar a libertação do povo e o juízo sobre os deuses do Egito. Então você vai ver que Moisés e Arão eram irmãos que trabalhavam juntos como vozes proféticas no processo da libertação do povo hebreu no Egito. Então, uma equipe profética, Moisés e Arão. Segundo exemplo, você vai ver em Números 11, lá no versículo 24 ao 29, você vai ver manifestações proféticas no deserto. No deserto o Senhor compartilhou seu espírito com 70 anciãos e eles profetizaram. Logo depois você vai ver dois personagens aqui, Eldade e Medade, os quais profetizaram diante de Moisés e do povo de Israel. E aí o pessoal vai reclamar com Moisés e Moisés fala, quem dera se todo Israel fosse profeta. Então, a questão aqui, Moisés está dizendo, Deus quer levantar um povo profético, Deus quer levantar pessoas proféticas. E o propósito de Deus não é centralizar a voz profética em uma pessoa, em algumas pessoas. Ele quer levantar um povo profético. Você vai ver, por exemplo, também, lá em 1 Samuel 19, a partir do versículo 18, você vai ver Samuel edificando uma casa de profetas em Ramá, que era um lugar onde ele treinava profetas. Sei que é o lugar onde Davi foge quando Saul quer matar ele. Você vai ver Samuel sendo um pai profético que discipulava pessoas proféticas. Esse era um tipo de um assentamento que funcionava como uma escola,
que treinou e supervisou um cenário profético na época que antecedeu o tabernáculo de Davi. Você vai ver, por exemplo, esses profetas profetizando juntos, com música, intercessão, oração e tudo isso funcionando já no tempo de Samuel. E uma passagem muito interessante é 1 Samuel 10, no versículo 5 e 6, você vai ver esses profetas funcionando juntos. Muito interessante. Você vai ver também uma companhia profética sendo levantada em Sião, a partir de Davi. Davi estabelece em Sião uma companhia de profetas e videntes para servir no tabernáculo de Davi e na tenda de Moisés em Gibeão, com intercessão, música e profecia. Então você vai ver mais uma companhia de profetas funcionando junto. Isso está em 1 Crônicas 25:1, 2 Crônicas 29:25. No tempo de Elias, você vai ver que tinha várias equipes proféticas que estavam funcionando junto. Então, esse papo que não haviam pessoas que trabalhavam juntos no profeta, você vai ver que tem vários momentos que isso não é verdade. Tanto é que após Deus tomar Elias, os filhos dos profetas procuraram Eliseu para serem discipulados por ele em sua casa. E aí você vai ver uma outra casa profética, que é a casa de profetas onde Eliseu liderava. Isso está em 2 Reis 6. Além dos profetas que já funcionavam no tempo de Elias. Então você vai ver isso também em 1 Reis 18, versículo 4, 2 Reis 2, do 3 ao 7. Então, você vai ver vários momentos, pessoas trabalhando em equipe. O último exemplo que eu quero citar aqui é Ageu e Zacarias. Eram dois profetas que eram contemporâneos, eles trabalhavam juntos. E eram como um tipo de equipe profética que trabalhava junto com Zorobabel e Jeshua na reedificação do templo em Jerusalém após o exílio. Está em Esdras 5, a partir do versículo 1. Então, são exemplos. Agora eu quero te mostrar dois exemplos muito pontuais no primeiro pacto de equipes proféticas que trabalharam juntos e a partir desse trabalho em colaboração, desse trabalho em equipe, eles contemplaram a palavra profética e deram testemunho juntos acerca daquilo que Deus estava falando em seus dias. E são duas profecias muito, mas muito conhecidas. E pouca gente sabe que essa palavra veio no contexto coletivo. Então, primeira profecia, a gente vai ler 2 Crônicas 29, no versículo 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandato veio do Senhor por intermédio dos seus profetas, no plural. A revelação da liturgia do tabernáculo de Davi não veio sobre Davi de forma isolada. Tem gente que acha que Davi estava dormindo, um dia ele acordou e teve uma ideia. Eu vou estabelecer um tabernáculo, colocar música, profecia, intercessão, tudo isso funcionando junto diante da arca, porque eu tive essa ideia e achei legal. Gente, não foi assim que aconteceu. Davi recebeu uma palavra para fazer esse tipo de serviço no tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Davi é um reflexo da sala do trono. Música, profecia, intercessão, tudo isso acontecendo diante do trono. Então Davi cria uma réplica da liturgia do céu na terra, no tabernáculo de Davi. Mas isso não foi ideia dele. Ele recebeu uma palavra. E qual é o contexto dessa palavra? A palavra profética veio sobre os profetas no plural, e Davi tinha uma equipe que trabalhava junto com ele. Davi, Gade e Natã eram profetas que trabalhavam juntos para juntos contemplar o conselho do Senhor e juntos discernir o que Deus estava falando para eles, para o povo naquele tempo. Além desses três profetas, faziam parte da equipe de Davi, lembrando que Davi era um profeta, Davi era um vidente e Davi era rei. Ele podia mandar e falar: todo mundo vai fazer o que eu estou falando e todo mundo cala a boca porque eu sou profeta e todo mundo faz porque eu sou rei, quem manda aqui sou eu. Mas Davi, embora sendo rei, estando numa posição de governo, Davi
aprendeu a trabalhar em equipe. E ele tinha 2 profetas que trabalhavam junto com ele, auxiliando ele na sua posição de governo e na sua posição profética. Isso é muito importante entender. Tem muita gente que acha que igreja é lugar de liderança singular, onde uma pessoa ouve Deus e manda e todo mundo obedece. Isso não é uma verdade bíblica. O padrão da liderança eclesiástica bíblica apostólica é presbitério. São pessoas maduras que ouvem Deus trabalhando em equipe, juntas, discernindo a voz de Deus. É Atos 13. Em Antioquia havia profetas e mestres, e juntos eles estavam ministrando ao Senhor. E enquanto eles estavam ministrando ao Senhor, o Espírito falou, e eles perceberam a voz de Deus e submeteram a liderança do Espírito, porque havia um presbitério, profetas e mestres trabalhando juntos diante do Senhor, buscando conhecimento da voz de Deus. Então é isso que você vai ver aqui. É lógico que um presbitério pode ter um presidente, pode ter um pastor sênior, que vai trazer direção, mas esse pastor sênior, essa pessoa que vai presidir esse presbitério, não pode trabalhar sozinho. Davi era profeta e tinha 2 profetas ao seu lado. E além disso, ele tinha mais Asaf e Emã e Jedutum, que eram profetas, que lideravam 288 músicos que, juntos com essa equipe toda profética, ministrava diante da arca de dia e de noite. Então, havia um grande contingente profético e a revelação, a palavra do Senhor, veio num contexto coletivo para esse funcionamento. Pegou aí? Próximo exemplo é uma das profecias também muito conhecidas, que é Daniel, capítulo 2, que é a resposta de Daniel ao sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, ele tem um sonho e Deus revela para ele a história dos impérios do mundo, o desenvolvimento dos impérios e a vinda do reino messiânico. Isso é muito pesado. E Nabucodonosor, obviamente, ele não discerniu o sonho. E ele chama os magos da Babilônia, ninguém discerne o sonho. Ele manda matar todo mundo. E aí o que acontece no capítulo 2 é que quando saiu a ordem no versículo 14 para matar os sábios da Babilônia, os magos da Babilônia, no qual Daniel e seus amigos estavam inseridos ali, porque você precisa lembrar que Daniel e seus amigos, eles eram judeus que estavam na Babilônia por causa do exílio. Então eles estavam no meio dos sábios da Babilônia, pessoas de vários lugares da terra. E aí, quando saiu essa ordem para matar os sábios da Babilônia, no qual Daniel fazia parte, seus amigos, Daniel chegou pro capitão lá da guarda real e falou: bom, me dá um tempo aí que eu vou discernir esse sonho. Não vai, calma, não mata ninguém, não mata nós não, peraí, que eu vou buscar o discernimento para Nabucodonosor do sonho. Então, no versículo 16, aqui de Daniel 2, diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que ele desse um prazo para revelar ao rei a sua interpretação. Versículo 17. Então, Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, conservos, amigos de aliança, Ananias, Misael e Azarias. Presta atenção, Daniel tinha 3 amigos de aliança, seus conservos judeus, que eram sábios junto com ele, nesse contexto da Babilônia. O nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. Versículo 18. Ele foi atrás dos amigos para quê? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Versículo 19, presta atenção. Então o mistério, a revelação da parte do Senhor, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou ao Deus do céu. Ponto. Aqui, todo mundo para de ler aqui e fala, não, Daniel buscou diante do Senhor a interpretação do sonho e Deus deu a interpretação para Daniel. Mas não é exatamente isso que aconteceu. Porque no versículo 23,
Daniel vai dizer qual que é o processo que ele passou para alcançar a revelação da parte de Deus acerca do sonho de Nabucodonosor, que contava a história do desenvolvimento dos impérios da terra, até a vinda da pedra angular que iria esmagar os reinos da terra. Olha o versículo 23, diz assim: Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, no plural. Pois nos revelaste esse assunto do rei no plural. Porque nos fizeste saber esse caso do rei. Outra versão, no plural. Então, qual é o contexto da busca da revelação do sonho de Nabucodonosor, de Daniel? Daniel se uniu com a sua equipe de amigos de aliança, uma equipe profética. Não era apenas Daniel que era profeta. Os seus amigos também eram pessoas proféticas e eles juntos buscaram o Senhor de forma corporativa, buscaram, e a voz do Senhor veio a Daniel por meio dessa busca corporativa. Então, sim, você vai ver Daniel nos ensinando sobre equipes proféticas. Daniel é um tipo de modelo de alguém que preparou o caminho do Senhor, alguém que olhou o dia do Senhor e profetizou sobre o dia do Senhor. O livro inteiro de Daniel é sobre isso. E ele acessou essa realidade a partir de equipes proféticas, de amigos de aliança, trabalho em equipe. No Novo Testamento, isso não é diferente. Então você tem exemplos, por exemplo, em Efésios 4, 11 e 12, os dons de Cristo, que a Bíblia vai dizer lá que Cristo deu dons aos homens, ele deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para trabalharem juntos, em equipe, para capacitar os santos, para que os santos cumpram a obra do ministério, no plural, os santos cumpram a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, você vai ver pessoas proféticas trabalhando em equipe, inseridas na vida da igreja. Você vai ver, como eu já citei, Atos 13, versículo 1 ao 3, você vai ver, o texto vai dizer lá que em Antioquia havia profetas e mestres juntos, eles trabalharam em equipe e ministraram ao Senhor, e a voz do Espírito falou no meio deles, e eles eram liderados pela a obra do Espírito, profetas trabalhando juntos. Tem uma outra passagem muito interessante em Atos 15, tanto do versículo 32, você vai ver que haviam dois profetas chamados Judas e Silas, e após o término do Concílio de Jerusalém, eles se uniram a Paulo e Barnabé, dois apóstolos, e eles se uniram para exortar profeticamente os irmãos da Antioquia, Cilícia e Síria. Então, tem dois profetas. Olha como é que Judas e Silas, eles andam juntos, em equipe, e eles se unem a Paulo e Barnabé, que eram, né, Barnabé é um profeta, obviamente, e Saulo é um mestre, mas eles se unem a essa equipe que é apostólica e formam uma equipe bizarra, tipo Vingadores, e para exortar a igreja profeticamente, a igreja gentílica. E você vai ver pessoas trabalhando em equipe no Novo Testamento. Então esse papo que profeta não congrega, não vive a vida da igreja, não tem pastor, não tem discípulo, não se reúne, não toma ceia, não faz parte da vida da igreja, isso é balela de Satanás. O tempo todo você vai ver pessoas proféticas trabalhando em equipe. E o último exemplo aqui que você vai ver no contexto da igreja, na igreja neotestamentária aqui, são os profetas de Corinto, né? Que Paulo vai dizer lá de 1 Coríntios 11 ao 14, você vai ver que Paulo o tempo todo está ensinando sobre como os profetas deveriam trabalhar em equipe. E tem aqui um exemplo especial que para mim ele é muito interessante, muito forte, que é em Apocalipse 11, do versículo 3 e 4, que vai falar o seguinte, que no tempo do fim,
na grande tribulação, em Jerusalém, no centro da grande tribulação, que vai ser Jerusalém, Deus vai levantar dois profetas, duas testemunhas, que na minha visão são dois profetas judeus que vão se levantar para erguer o testemunho do evangelho do reino, e esse evangelho do reino vai ser testemunhado com sinais e maravilhas. A partir da boca desses dois profetas, eles vão anunciar a salvação e também anunciar juízo contra os inimigos de Deus. Eu creio que no tempo do fim, na grande tribulação, esses dois profetas judeus em Jerusalém, eles vão liderar essa companhia profética global por meio da mensagem profética que vai provocar o tempo da vinda do dia do Senhor. Então, esses são exemplos pontuais sobre serviço profético corporativo. Tá pegando aí? Então, beleza. Então é o seguinte, eu quero citar um último exemplo, que para mim é muito importante, de mais uma profecia que ela é muito conhecida, muito citada, e ela é originada a partir de uma realidade corporativa, que é a profecia de Ágabo em Atos 11. Vamos abrir Atos 11, a partir do versículo 27. Ágabo era um profeta assim muito estranho, e ele é o profeta neotestamentário que mais se parece com os profetas do Antigo Testamento, né? Ele é bem estranhão assim, né? E Ágabo é um cara assim fantástico que era muito preciso, muito respeitado pela igreja, um profetão, brabo. E o que acontece aqui é que Ágabo vai se encontrar com Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles descem até Antioquia. Por quê? Porque eles ficam sabendo que Paulo e Barnabé estavam liderando uma igreja apostólica e profética em Antioquia, e o pau estava quebrando, estava tendo avivamento, e essa liderança profética de Barnabé também, que é muito interessante. Ele era um cara visionário, por isso ele chega em Antioquia e a primeira coisa que ele faz, ele monta uma equipe profética, ele monta uma equipe apostólica e profética com pessoas ungidas para trabalhar ao seu lado. Ele não está trabalhando para controlar um ambiente segundo a sua autoridade, ele está edificando uma equipe para que a partir desse serviço corporativo eles pudessem edificar uma comunidade profética e apostólica, para que a partir dessa comunidade o Espírito pudesse liderar eles na grande comissão e no avanço da salvação. Então Barnabé era um profeta visionário, tanto é que a palavra Barnabé significa filho da profecia, ou filho do consolo, ou filho da exortação. E a primeira coisa que Barnabé faz, primeiro ele vai em Tarso e chama Saulo para fazer parte da sua equipe. Depois, junto com Saulo, ele vai lá e pega Marcos em Jerusalém, mais conhecido como João Marcos, e traz para sua equipe, e ele começa a montar uma equipe. E por causa disso tudo que está acontecendo, os profetas de Jerusalém começam a perceber que tem um avivamento descendo sobre um lugar, porque um profeta resolveu criar uma equipe apostólica, e a partir dessa equipe edificar uma igreja, e essa igreja se torna a habitação do Espírito, e o evangelho começa a se manifestar com poder. Então os profetas, eles vão, o que está acontecendo em Antioquia? Então Atos 11, no versículo 27, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas, no plural. Profeta, no contexto de Atos, andavam juntos, em equipe, em bando, trabalhavam em equipe, companhia, corporativo. Naquele dia desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, para onde estava Barnabé, que também é um profeta. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Essa profecia é muito conhecida. Ágabo profetizou de fato que havia uma fome, e de fato veio a fome, e a profecia de Ágabo preparou a igreja para os dias de tribulação, os dias dessa fome, e eles, antes da fome chegar, eles já estavam levantando recursos
para enviar para os irmãos, para que os irmãos estivessem prontos para quando a fome chegasse. Muito forte isso aqui. Isso é muito sério. Mas qual que é o contexto dessa profecia? Porque todo mundo fala, caramba, Ágabo era brabo. Sim, Ágabo era um cara brabo. Mas qual é o contexto? Da onde saiu essa palavra de Ágabo? Essa palavra saiu de um contexto onde uma companhia profética desceu de Jerusalém e apresentando-se um deles, ou seja, Ágabo, se levantou no meio dessa equipe e anunciou aquilo que eles estavam vendo por meio do Espírito de Cristo, o Espírito da profecia. Essa profecia de Ágabo não saiu do nada. Ela se manifestou a partir de um contexto corporativo. E eu não duvido nada que antes de Ágabo falar publicamente aquilo que ele estava vendo, ele conferiu com a equipe que andava com ele antes. Então, você vai ver o tempo todo que essa manifestação profética ela é corporativa, ela é coletiva, ela está inserida na vida da igreja. Então, meus amigos, não receba nenhuma pessoa profética para pregar na sua igreja. Se essa pessoa não congrega, não tem pastor, não vive a vida da igreja. Não pare para escutar uma pessoa que está desconectada do corpo, que vive uma vida paralela à igreja e só fica de longe como sniper dando tiro na igreja. Ela não se envolve com a igreja, ela não sofre as dores da igreja e quer ficar falando como a igreja deve ser feita. Essa pessoa deve ser considerada como desqualificada para falar na vida da igreja. Você vai ver no Novo Testamento o tempo todo são pessoas que estão dentro da vida da igreja, estão falando profeticamente para a igreja por meio de um objetivo de edificação de uma casa espiritual para testemunho e proclamação do evangelho de Jesus Cristo para o mundo. Então, essa profecia é muito forte e ela acontece segundo um contexto coletivo de uma companhia que sai de uma igreja, Jerusalém, para servir outra igreja, Antioquia, e um grupo de pessoas que trabalhavam juntos para edificar a igreja. E o último texto que eu quero ler é 1 Coríntios 14, 29, que diz o seguinte: tratando-se de profetas no plural, falem 2 ou 3 e os demais julguem com zelo tudo o que foi dito. Nenhuma pessoa no contexto da igreja pode ser ouvida de forma absoluta. Então, só porque um cara é carismático, tem dom, só porque as profecias dele já funcionaram e se cumpriram no passado, não quer dizer que você tem que ouvir tudo que essa pessoa está falando sem julgamento, sem peso, sem conferir. E pesar a profecia tem a ver com pesar por meio da escritura, por meio da oração, por meio daquilo que você está ouvindo de Deus, por meio de conferir com irmãos mais velhos. Então tem uma série de critérios para você pesar uma profecia. Mas o mais interessante aqui que é tratando-se de profetas, no plural, falem 2 ou 3 e os outros julguem com zelo o que foi dito. Então, o que está dizendo é o seguinte, que aquilo que precisa ser profetizado a partir da igreja, porque ele tá falando para a igreja de Corinto, precisa ser falado de forma coletiva, a partir de uma realidade corporativa, a partir da vida da igreja. E a partir da vida da igreja, aquilo que está sendo profetizado precisa ser ouvido com zelo, mas também julgado com zelo. Então, de fato, como a gente tem falado desde o primeiro encontro, o Espírito de Jesus Cristo está sendo derramado sobre toda a terra. E ele está levantando uma companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor. Remanescente de todas as nações, o Senhor está levantando um Elias coletivo, né? Um corpo global no espírito e poder de Elias está se levantando para cumprir Isaías 40 de forma plena. Preparem o caminho do Senhor, porque Ele está vindo em glória para iluminar a terra com a sua glória. Ele está vindo como um bom pastor para apacentar o seu povo e também como o vingador de Deus para executar juízo e vingança sobre os inimigos do seu Deus. E nós somos os arautos
que estamos preparando o mundo por meio da palavra profética, através da edificação do corpo de Cristo, da casa espiritual e por meio da proclamação do evangelho do reino. Nós estamos preparando o mundo para que o reino de Deus, o reino do Messias, desça do céu para a terra. E por isso, Deus está levantando equipes proféticas, comunidades proféticas, igrejas proféticas. Existe um clamor do Espírito sobre o Brasil nesses dias. Amigos de Deus, há vagas. Então o Espírito está chamando homens e mulheres para desenvolverem um tipo de vida que busca a amizade com Deus, na sua presença, se relacionando com a sua voz, mas não de forma isolada. O Senhor está chamando pessoas que estão nas cavernas agora mesmo, fora da comunhão, porque se decepcionaram, porque foram ameaçadas, por causa do medo, por causa da depressão, por causa do pecado, por causa da frustração, ou seja lá qual seja o motivo, o Espírito está te chamando para voltar à comunhão, volte para a comunhão. No tempo do fim, o espírito do anticristo quer botar na cabeça de pessoas espirituais que você tem que deixar de congregar, mas a Bíblia nos afirma, não deixe de congregar, não abandone a proteção da arca. Lembra que a vinda do dia do Senhor é como os dias de Noé, e a arca é a igreja. Tudo que estava fora da arca foi consumido pelo juízo de Deus. Então, nossa função é construir, edificar a arca. A nossa função é permanecer em comunhão com essa casa espiritual. Se o Espírito Santo está te ungindo nesses dias com poder e está te puxando para esse lugar chamado intimidade e amizade com o Senhor, eu quero te avisar que você está sendo chamado para as fileiras do exército de Jesus Cristo. A companhia que vai provocar os céus e a terra por meio da proclamação do Evangelho, preparando esse mundo para a vinda de Jesus. O Senhor está levantando comunidades proféticas em todas as cidades do Brasil, em todas as nações da terra. Ele está levantando um corpo profético que vai provocar a vinda do reino do Messias por meio do anúncio do Evangelho. Ele está derramando o seu Espírito, como ele começou em Atos 2 e nunca parou. Existe uma medida do poder de Deus para vir nesses dias que estão diante de nós, que nunca foi vista na terra. Um nível de unção profética, um nível de palavra profética, um nível de conhecimento, como disse o anjo para Daniel em Daniel 12, que no fim dos tempos os sábios entenderiam coisas que nem Daniel entendeu. Eles iam discernir realidades espirituais em um tipo de conduta profética que nem Daniel conseguiu entender nos seus dias. Os sábios que o Senhor está levantando nesses dias vão provocar o mundo com o Evangelho para a vinda de Jesus. Beleza? Então é isso. Então é o seguinte, se você ainda não tem um livro, clica no link aqui embaixo, adquira o livro com frete fixo. Se você já está lendo o livro, deixa os comentários aqui daquilo que está queimando no teu coração, daquilo que está fazendo sentido, e nos ajuda a divulgar. Então, se você conhece pessoas que têm peso por isso, ajuda a divulgar o livro, manda o link para essa pessoa, fala assim, compra o livro aí, cabeça. E eu quero te encorajar, pega esse livro e estude em grupo, chame amigos no grupo caseiro que você faz parte, ou se você faz parte de algum grupo de intercessão, sala de oração, música, arte, ou ministros da palavra, ou jovens que estão envolvidos com busca por avivamento, evangelismo em universidades. Pega esse livro, estude em grupo, leia os capítulos juntos, conversem, orem sobre isso, meditem, e eu creio que você vai ser muito abençoado, beleza? Lembrando que os 4 livros estão sendo vendidos com frete grátis na loja do Dizescope, e você pode adquirir os livros do Tio Coelho, tá bom? Nos vemos no próximo encontro. É nóis, valeu!